Fala galera do Movencast, tudo bem? Hoje eu vou realizar assim quase que um sonho. Vamos receber aqui a Ana Elise Grip, uma pessoa muito atuante. Todo mundo conhece ela na parte da agilidade, mas a história dela na transformação de empresas vem de muito tempo. Anne, prazer aí te receber. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Esse momento que a gente busca levar inspiração, casos reais e resultado, né, para mostrar resultado para a galera. Acho que não tem nome melhor do que estar aqui nesse momento aí conversando com você. Muito obrigado. Vamos compartilhar bastante informação e, novamente, estou muito feliz aí. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. É uma alegria poder ouvir isso tudo. E toda vez que alguém fala assim da trajetória e da alegria de eu poder estar e tal, eu penso assim, eu fiz alguma coisa boa nessa vida. Sim. Porque quando a gente recebe esse carinho da comunidade, é um retorno que nenhum dinheiro paga, né? É a compensação do compartilhar, que as pessoas vêm falando, mas o que você ganha, né? Gravando podcast, dando palestra, fazendo parte da comunidade, compartilhando em artigo, em vídeo que você faz, e aí esse é o ganho, né? De você poder ouvir isso, legal que você participa, legal que você é uma referência, então eu posso passar essa vida, eu fiz alguma coisa de bom na sociedade. Então, eu fico muito feliz, é um prazer estar aqui e eu espero que esse papo aí traga muitos insights, reflexões, né, que traga muito conteúdo, porque hoje em dia está difícil aí da gente ver conteúdo baseado em experiência e vivência. Então, a nossa ideia aqui é ter essa troca. Show de bola. E assim, eu espero que a gente possa falar mais vezes. A casa aqui vai estar sempre aberta para você. E aí, com certeza, a gente tem bastante coisa para ouvir, né? Nessa sua carreira, nessa história tão legal. O que você está fazendo hoje? Como que você pode explicar para a turma sua atuação hoje? Que tipo de indústria você trabalha? O que você está fazendo de legal aí no mercado? Então, de 2015 para cá, eu comecei a trabalhar, já estou no nível mais de consultoria, né, de tecnologia de informação, e venho atuando muito com bancos nessa transformação digital. E apesar das pessoas falarem de transformação digital como se fosse um plugin, né, que eu vou lá, coloco um plugin, igual que eu colocasse lá um pendrive na minha Smart TV e tudo funcionasse, não é assim, é muito complexo de fazer, né, a gente tem várias barreiras aí, organização, infraestrutura, tecnologia, negócio, cultura, e eu venho me especializando nisso, então hoje eu estou trabalhando num banco, eu coordeno aí dois times de TI, a gente já está começando a falar um pouco de inteligência artificial, já estamos começando a ver outras frentes, que apesar, ou não é nem apesar, mas por trabalhar com agilidade, com engenharia de software há muito tempo, e por ter sido desenvolvedora, a gente também tem que pensar na tecnologia nos produtos e serviços. Então, uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem que estudar, tem todo mundo que pensar em produto servido, e por ser uma líder, a gente se torna uma referência. Então, você tem que estar junto com o time. Líder, para mim, é aquela que pega na mão e vamos junto. Então, estou trabalhando, né, nesse banco. Além disso, dou aula em faculdade, em universidade, sou docente. Realmente sou professora formada, fiz o magistério, já dei aula para vários segmentos. E é uma coisa que eu gosto de fazer, apesar de não ganhar muito, mas eu acho que é uma profissão louvável, é uma vocação, né, você ter esse dom da didática, do compartilhamento, e continua aí palestrando nos eventos, gravando podcast, fazendo parte das comunidades, não só de agilidade, mas também de gestão de projeto, de empoderamento feminino, de diversidade e inclusão. Então, graças a Deus, assim, meu tempo é muito bem ocupado, e o mais legal é que uma coisa gera resultado em outra, né? São várias caixinhas de conhecimento que uma traz insight para outra. Então, acho que é por isso que não falta assunto para escrever, para falar, para montar palestra, né, Rodrigo? Quando você atua dentro dos clientes, né, na empresa que você está trabalhando, você utiliza todas essas ferramentas de forma integrada? Você comentou uma transformação digital, você comentou vários aspectos de uma transformação digital. Qual vantagem competitiva você vê tendo todo esse histórico, né? Começando com tecnologia, você tem
a formação em engenharia de software. Como que você, igual o Steve Jobs contou, né, uma certa vez, acho que numa formação de uma equipe lá, de uma faculdade, ele falou, olha, eu não consegui entender o que estava acontecendo, mas quando eu olhei para trás, eu consegui ver como que as coisas estavam se encaixando. Você, nesse momento, né, de liderança em transformações, com impacto em centenas, às vezes milhares de pessoas, como que você vê que foi essa jornada, essa formação? Por que você foi na engenharia de software? Essa questão de dar aula, né, do magistério, como que você enxerga essa jornada? E quais foram os pontos que você falou, nossa, hoje eu consigo olhar onde as coisas começaram a se encaixar? Na verdade, eu acho que esse ponto aí de virada, ele veio com a maturidade, né? Ele veio com mais idade. Porque uma coisa, o fator eu tenho, curiosidade. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de entender as coisas antes de me apaixonar por elas. Eu não sou aquela pessoa que sai correndo para fazer uma certificação. Eu vou, estudo o assunto, leio, falo, isso tem a ver comigo, aonde que eu vou aplicar isso? E faz união, né, junto, integra com outros conhecimentos que eu tenho, então eu vou e faço. E isso é um fator muito interessante, porque quando eu fiz o magistério, eu venho de uma família de professores, tá? Então eu vendo a minha mãe, a minha tia, a minha avó dando aula, eu falei, eu quero isso para mim porque eu achava muito bonito de você ver. Você transforma pessoas dentro de uma sala, né? As pessoas olham para você e Sim. falam, nossa, eu quero ter esse conhecimento, né? Eu quero ter esse estudo. E você acaba virando uma segurança, um porto seguro para aquelas pessoas, principalmente quando você dá aula à noite, porque à noite o pessoal já vem cansado e tal, então você é um apoio. E eu, ao mesmo tempo que eu fiz o magistério, eu desenvolvia software. Então, se a gente for ver para o lado aí psicológico, eu consegui desenvolver paralelamente tanto o lado relacional, né, do meu cérebro, quanto o lado racional, que é uma coisa assim, é uma ambiguidade total, né? Dá choque, né? Dá um choque, mas uma coisa começou a dar a mão à outra, né? Então, o fato de eu dar aulas para pagar a minha faculdade de tecnologia fez com que eu desenvolvesse também a parte da comunicação, da oratória, né, da liderança num ambiente, como eu vou colocar os assuntos e fazer com que as pessoas captem essa informação, esse conhecimento. Então, na verdade, eu estava sendo preparada, eu sempre falo isso, né? O universo estava me preparando para eu ser a pessoa que eu sou hoje. E que, na verdade, eu não tinha essa visão lá atrás, né? E eu falava, para que eu fiz o magistério, então? E foi uma coisa muito engraçada, porque, assim, eu terminei o magistério, 5 anos depois, eu estava dando capacitação em Windows, Excel e Word dentro da empresa, que eu trabalhava como TI, dentro de CPD. Que Annelise, foi você uma tem que primeira montar um grande curso. transformação que teve, né? Da microinformática, da informática, né? Da Isso foi informática, um né? boom, Porque né? aí a gente. As pessoas começaram a ter acesso e falar: eu sou capaz de redigir um documento sozinha, eu sou capaz de fazer uma Sim. planilha sozinha, né? E ter essa Era a paciência. época do Então, pacote Office no currículo, né? O pessoal foi. começou a falar, tem uma aptidão para isso, né? Então, eu desenvolvia sistemas no CPD da fábrica, né? Eu trabalhei 4 anos CPD numa entrega, fábrica. hein? Eu trabalhei em CPD também. Poxa, eu tô com 47 anos, não posso Que legal. jogar minha história fora. É muito bom. E aí eu fazia. Oi? Não, eu vou pegar essa deixa. Daqui a pouco eu pego a deixa do CPD. Então, eu programava em Basic e Clipper na Você época. programou em Clipper também? Poxa, eu amava o Clipper, não fala Pô, mal do não, Clipper não, para mim. eu jamais vou falar mal do Clipper. A minha carreira só existe por causa do Clipper. É sério mesmo. E a parte da tarde, algumas horas da tarde, eu dava os cursos de Windows, Word e Excel. E foi legal porque depois eu fui me aprimorando, eu fiz curso de CorelDRAW, porque eu tenho aquela via artística de desenhar, que você já viu que eu faço alguns sketches para Sim. explicar processo e tal. Então, eu fui me descobrindo nessa caminhada, sabe? O que eu gostava de fazer e o que eu tinha dentro da empresa. Então, toda vez que eu olhava dentro das empresas uma oportunidade de pegar aquela habilidade que eu gostava de fazer e aplicar, eu falava, opa, vou unir essa caixinha, tipo SQL, eu estou lá unindo cubos de conhecimento, sabe? E deu super certo, assim. Depois eu programei fui desenvolvedora durante 9 anos, depois comecei a pegar cargo de liderança, analista de processo, de projeto, coordenadora de projeto, gestora de projeto,
o ágil veio numa rebeldia tremenda de RFP de 550 páginas, né? E eu falava, gente, o desenvolvedor ele vai enfiar a mão no código, ele não vai atualizar a documentação, não adianta, o cara está pagando documentação, que eu me dava uma revolta. E aí eu conheci o ágil, foi um alento para mim, assim, que eu falei, nossa, o ágil ele vai pegar tudo que eu tenho, né, que eu desenvolvi até hoje, porque eu ainda trabalhei com engenharia de produção em fábrica metalúrgica, e aí você pegar o Toyota, o modelo Toyota, o Lean Você Manufacturing, conseguiu ver o Lean vem sendo aplicado no ciclo de entrega e solução de software, né? isso aí. É bem Isso similar aí. aí. A minha história é bem parecida com a sua, viu? Muito legal. Que E aí, quando veio o ágil, eu era uma falei, temática assim, eu caramba, conhecia já, tinha o ciclo de desenvolvimento, que, sim, bem, o ciclo é igual desde 1970, sei lá, desde que e a inventaram. gente, Agora a a gente forma de estava como muito difícil de fazer produzir. e quais são as práticas que vão otimizar esse processo estão cada vez mais em evolução. Essa questão da transformação digital versus transformação ágil, geralmente surge bastante dúvida na cabeça da galera. O pessoal geralmente pergunta, tem essa história do ágil que alguns anos atrás era uma dúvida, aí depois teve uma formação muito grande dos profissionais, você vê muito desses profissionais trabalhando dentro das transformações digitais, profissionais que foram internalizados para áreas de negócio e que a agilidade deixa de ser eu vou falar agilidade, mas vamos dizer assim, as práticas e conceitos de agilidade ou de lean, ou de coisas do tipo que otimizam, né? Esse senso de otimizar e de aperfeiçoar. Eles começam a fazer parte já das competências que as empresas buscam. Então, muitas empresas já não buscam mais um gerente, um coordenador, que não tem alguns atributos que no passado se dizia da agilidade, mas que são práticas que deveriam ter nas empresas independente disso, né? A agilidade usava, falava assim, você precisa disso para melhorar, mas na verdade não eram práticas obrigatoriamente ágeis. Como que você vê, na sua história recente ou atual, você passou por aquela situação da pessoa, vou te contratar para transformação ágil, mas o cara, na verdade, o cara barra empresa, barra projeto, queria uma transformação digital, ou o contrário, você fala, preciso fazer uma transformação digital, você fala, ok, mas vamos arrumar a casa primeiro, você passou por isso, você vê que isso é uma tendência que já passou um pouquinho para trás, ou depende do momento da empresa, tem empresa que ainda hoje tem esse desafio, qual que é o seu ponto de vista nessa Então, ótica aí? até 2020 a gente não falava de transformação digital, e quando eu dava até palestra de transformação digital nos eventos, nos grandes eventos, o pessoal ainda saía, ria, falava, Nelise, isso é utopia sua, né? Isso nunca vai funcionar. Então, o que é transformação digital? É eu otimizar, né, tornar o meu processo mais eficiente, diminuir SLAs, documentação mais enxuta, é tudo que eu posso melhorar em termos de tempo, termos de processo, ferramenta, burocracia, para fazer entregas com mais qualidade e o cliente ou o usuário ficar mais satisfeito. Então, a transformação digital, ela não é uma diretoria, como eu vejo em muita empresa. Toda a diretoria, todas as diretorias, todas as áreas de conhecimento têm que pensar em entregas na transformação digital. O RH, o marketing, publicidade, o operacional, todo mundo tem que estar dentro da minha área o que eu vou fazer de entrega que vai melhorar o meu processo, que vai otimizar e que vai ter grandes entregas. E aí, Então, no caso, esse ponto de vista serve também para a empresa como um todo, ou seja, o que eu vou entregar para o meu cliente como um final. todo. Então, aquela Como um história todo. o digital refere-se ao o que eu vou entregar na minha prestação de serviço, seja na área, ou seja, como um Isso. todo. E essa questão do ágil entra como nessa brincadeira? Vou Entra não? chegar aí. Show de Então, bola. eu quis só explicar a transformação digital para o pessoal entender. Então, até 2020, a gente falava muito da transformação ágil. A transformação ágil, ela acontece muito mais no operacional. Por quê? É onde está o caos, é onde está a dor, né? Então, eu vou trazer agilidade, porque eu vou colocar as pessoas para trabalhar junto, eu vou buscar soluções, né? Eu vou escalar o ágil nas áreas operacionais. Então, digital e ágil, elas andam juntas. Uma pensa de forma macro. Então, uma pensa na diretoria, estratégia. Quais estratégias que nós vamos abordar? Quanto eu tenho que ter de dinheiro para investir em ferramentas melhores, em profissionais mais qualificados, em menos burocracia, né? E a agilidade, ela vem com aquele viés de como eu produzo
com mais valor, né? Com mais qualidade de entrega. Okay. Então, um está na camada embaixo e o outro está na camada em cima. Se a gente tem os dois funcionando, é o melhor mundo. Deixa eu fazer... Né? Claro, completa, Desculpa, por favor. Não, e aí o que eu vou falar é que de 2020, quando veio a pandemia, muita gente usou esse termo da transformação digital. A empresa teve que passar por uma transformação digital. Foi um boom, né? Teve um crescimento absurdo. Foi, mas aí o boom não foi feito. Virou tema do planejamento estratégico de qualquer CEO, de qualquer empresa, né? E o que não fez foi mandar embora. Mas aí o que aconteceu? Muitas empresas engessadas criaram uma diretoria de transformação digital e colocaram essa meta apenas para essa diretoria. Então, você vê todo o resto trabalhando da mesma forma, né, com ferramentas ruins, antigas, muita documentação, muita burocracia, sem capacitação de pessoal, sem trazer inovação, mas essa diretoria que ficou com o digital entregando, batendo uma meta atrás da outra. Por quê? Não tem legado. Uma pergunta assim, né, que eu acho que bastante gente tem. Eu colocar um app, eu colocar um site ou um canal, isso é transformação digital? Ou isso não, é o se resultado? eu não fizer a mudança interna dentro da empresa. Perfeito. Eu estou criando um produto. Criar um produto, você pega 5 pessoas, 5 devs especialistas, coloca eles numa ilha da inveja, como eu já ouvi no evento, que eu quase morri quando eu vi isso. Né? Por que é a ilha da inveja? Porque aqueles caras estão trabalhando com inovação, com novas tecnologias, sim. Sem legado, sem sistema core. Então, claro, os caras vão voar no desenvolvimento e na entrega. Até ir pro ar, aí, né? Aí depois que eles entregam a primeira versão, eles começam a cair na realidade, né? Então, e aí esse pessoal vai lá e faz um app e fala, ó, a empresa agora está com uma cara nova, né? Só que dentro da empresa continua trabalhando com silo, continua tendo chefe, a transformação ágil não aconteceu, a documentação continua obsoleta, o call center está um caos de reclamação, porque eu trabalho sem qualidade, entrego com bug. Então, a transformação digital não foi feita. A gente avalia pelo resultado, pela entrega. Ao longo da sua explanação, você comentou, né? Porque aí pegou aquela área, tem uma determinada área, tá fazendo digital. Aí me lembrou um pouquinho, né? Quando a gente tem um pouquinho de chão, me lembrou 2 momentos aí da jornada de transformações corporativas. Me lembrou um momento do CMMI e me lembrou o momento do SOA. Que a gente entrava numa empresa, aí tinha assim, ó, pô, somos CMMI nível 5, né? Lembra do 5, né? Aí, mas era assim, era aquele projeto, daquele lugar, daquele cantinho, aí fazia um baita de um palanque, punha um monte de coisa, levava um monte de gente para visitar. E o resto, cara, o resto... Aí, assim, vamos fazer um pensamento aqui. Se a gente for olhar numa questão de otimização, uma empresa ela precisa ser transformada por inteiro? Qual é o balanço entre o que você tem que transformar e o que você não tem que transformar? Como que você indica aí para quem está acompanhando, quem está participando, ou quem vai planejar uma transformação? Eu preciso de tudo? Putz, olha, eu não sou nada, de repente eu tenho que tudo? Ou tem alguma estratégia que você indica aí baseada no seu aprendizado, nas melhores práticas e principalmente nos resultados reais que você vem conquistando? Então, a resposta é depende. Então, por que depende? Eu já fiz transformação ágil numa empresa, onde a empresa tinha um sistema core que estava muito ruim, já estava muito obsoleto, trazia mais problemas, mais bugs do que inovação, do que melhoria. E aí a gente foi fazer o ágil e tal, vimos que tinha uns gaps muito perigosos até para a empresa. E aí eu sentei com o dono e falei assim, que tal a gente adotar uma abordagem mais inteligente pensando no futuro? Você criar um novo CNPJ, um novo produto com uma outra cara, e aí você começar a migrar essas informações, esses dados, as funcionalidades que têm mais uso para esse aplicativo. Porque aí você vai conseguir fazer uma migração do que você tem antigo, você vai conseguir aproveitar todos os dados que você tem de todas as empresas, de todos os CNPJs, as PJ que você tem dentro aí. Você vai conseguir migrar esse pessoal para lá e você ainda vai ganhar mais velocidade e flexibilidade no seu processo. A pessoa fez e está muito bem de vida hoje.
E assim, fala, Elise, você foi uma fada na minha vida. Nesse cenário, você. Deixa eu ver se eu consigo traduzir assim. Você. Não que não tenha sido claro, mas só para eu acompanhar. Você olhou e Sim. falou assim: deixa eu tirar uma foto. Ele falou assim: ó, o cenário é tal que aqui não é um cenário de melhoria contínua. Eu tenho, não adianta eu trazer o conceito de interação, melhorar continuamente e tal. Aqui é um cenário onde eu tenho que parar. Sim. Deixa aqui o trem, o avião, sei lá, qual que é o meio de transporte que a gente vai usar aqui de referência. Como diz um amigo meu, vamos pôr o barco no trilho. Foi essa É sensacional. claro que Ou seja, deixa funcionar e aí você fala assim, agora vamos começar a montar um caminho onde, em teoria, você simularia um cenário que não tem legado, onde aqueles ajustes técnicos já não precisam ser feitos. Ou seja, você criou uma versão B que aí foi rolando em paralelo. E eu achei curioso, inclusive, que gerou uma nova empresa, é isso? Gerou uma nova empresa que hoje tem sucesso, inclusive ele já escreveu livros sobre isso e tal, e eu falo com o pessoal até hoje. Então, assim, tem formas de se fazer e você pode fazer. Pô, eu achei que Mas, era por só por exemplo... Scrum lá, pô. Hã? Eu achei que era só por Scrum, alguma coisa assim que dava Não, certo. então, Ou a seja, primeira olha, conversa foi essa, quando eu começou cheguei lá, assim, né? mas Foi essa, começou assim, foi mas isso que você eu comecei. acreditou, né? De Eu repente. acreditei, mas eu também é aquela coisa assim do comprometimento, né? Se você vê que tem uma Sim. saída, eu lembro até que quando eu falei isso com ele, ele fez uma careta assim para mim, tipo, caramba, ela está sendo muito radical. E a pergunta foi: não, mas eu tenho gente que trabalha 15 anos comigo, eu tenho gente que trabalha 20 anos comigo. Ok, O né? que eu vou fazer com essas pessoas? Eu falei, eu não estou preocupada com os anos que elas têm de casa. Eu estou preocupada se elas têm um conhecimento para dar continuação com um novo perfil, uma nova cara. Ou seja, um É a trabalho consultivo não adaptabilidade. obrigatoriamente tem que falar o que a pessoa quer ouvir, né? Isso aí. Porque, E aí eu sei que a transição demorou um tempo, uns 2 anos, e ela aconteceu. Mas, assim, a gente sabe que tem empresas que a gente não consegue fazer isso por ser muito grande, ter um porte muito grande. E aí, como que a gente começa? A gente faz um lab, monta um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, começa a medir esses resultados de entrega, então começa, mas falando com o sistema core, falando com as áreas da empresa, não é isolar, né? Eu sou contra isolar, tipo, aqui nós temos o Pink Cérebro, né? E aqui nós temos o pessoal da antiga. Não, é trazer o pessoal para o jogo aos poucos, entendeu? E você vai fazendo essas entregas e medindo as entregas e vai fazendo um rollout dentro da empresa. Geralmente é isso que a gente faz com o banco, né? Bancos aí que de 2015 para cá tiveram um sistema core e tiveram que fazer essa migração de core, a gente foi fazendo esse rollout, tipo, ninguém vai virar uma área de débito, de crédito do dia para a noite. Não tem. É muito mais complexo do que a gente imagina. Você ainda tem mais quando várias... entrou a temática de cloud computing, né? Que você tinha que refazer um sistema, mas deixar ele pronto, não só para usar cloud como um data center, mas de fato usar a infraestrutura cloud. Aí, Sim, e sim. Então principalmente é mais complexo. no mercado um banco, né? Que você tem algum comentário. Outras indústrias acho que também são, né? Mas assim, é uma coisa inegável, né? Quem puxa a transformação digital é a indústria financeira, né? Seguros entra também alguma coisa, depois vem outras indústrias. Mas assim, quando você abre um sistema produto, você fala assim, tem um, né? Aí quando você vai ver na arquitetura daquela solução, tem umas 200 coisas lá dentro, e quando você abre cada uma, tem mais uns 100 serviços. Então tem uma estratégia aí. E nisso também o mindset, o conceito é aplicado, né? Você avalia como vai fazer, se é por etapa ou não, e assim por diante. Isso é uma verdade, essa frase que eu comentei, ou é um pouco Não, diferente? não, é verdade. E eu sempre falo que eu nunca trabalho sozinha, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Eu sempre peço para trazer pessoas dentro da empresa que sejam multiplicadores. Qual o perfil desses multiplicadores? Agentes de mudança. São aquelas pessoas que acreditam na empresa, querem fazer a empresa performar melhor, acreditam no processo, sabe que vão levar não, sabe que vão ouvir piadinha. Lá vem você com mais uma modinha. Eu tô para me aposentar, não quero mais fazer o novo. E isso daí, o ágil já morreu, né? Vamos tirar isso daí, vamos para a próxima etapa. Então, são pessoas que eu falo que tem aquele sistema hard, né? Elas acreditam, elas são surdas, acreditam no processo, acreditam na empresa, acreditam na cultura
Então, eu capacito essas pessoas para essas pessoas serem multiplicadores, porque a Annelise ela não vai ficar na empresa o resto da vida, quando faz esse tipo de consultoria. E quando eu saio, todo o processo ele tem que permanecer, ele tem que continuar. Se ele morre, é porque só a Annelise estava acreditando no processo, e não é essa a ideia. Então, a gente cria um grupo aí bom de pessoas, tem troca, tem one-on-one, né? A gente se fala, troca muita coisa, não falo sozinha, a gente sempre está falando junto com diretoria, com os donos, e é um trabalho assim que eu sinto muito feliz, porque a gente conhece muita gente, muito de ir para o front, né? Eu já ouvi de vários amigos meus da época de agilidade, por que você não monta um instituto de treinamento? Porque para mim não tem graça, o legal é ir para o front, sabe? É pegar... A gente aprende muito com as empresas, e eu acho que o mais interessante é o desafio que é trabalhar com pessoas e mudanças. Então, eu gosto muito do meu trabalho. Sou muito feliz. Você claramente tem um DNA da transformação, né? Que acompanha bastante o empreendedor, né? É fácil reconhecer isso em você. Essa questão que você comentou da gestão da mudança organizacional, da questão da gestão das pessoas, e aí eu vou usar o termo do intraempreendedor, né? Esse é o alicerce que você utiliza na sua transformação, ou seja, pessoas fazem uma gestão de mudança e pega essa galera que agente de mudança, mas que tem um pouco de DNA daquele, não estou empreendendo, né? Mas eu estou fazendo um intraempreendimento, vamos dizer assim. Sim. Isso é o que você busca na sua estratégia? Primeira busca da minha estratégia é conversar com o dono ou o CEO da empresa, porque assim, o primeiro intraempreendedor tem que ser ele. Ele tem que pensar que todo mundo que está embaixo dele está trabalhando numa ideia dele, está trabalhando na força de vontade dele, de querer fazer, sabe? Então, assim, se a pessoa que está me contratando, ela não acredita, não adianta, porque eu vou estar sozinha nesse barco. Que é o pessoal fala transformação top-down, né? Top-down. Porque, assim, e aí, quando você fecha com quem está te contratando, é muito legal fazer isso, porque você vê que a camada de líderes que fica ali no meio, né? Que você tem os executivos, os líderes, e você tem o operacional. Se os líderes ali... Isso aí é a zona do perigo, né? Ali a faixa de Gaza. É a faixa de Gaza. Nossa, já passei então, cada uma, nem conto. Que você é convidado. Você olhar que os soldados, né, estão olhando ali. Chegou ela ali. Estão acreditando que a gente pode ganhar a batalha, e os próprios líderes estão falando, larga para lá, essa batalha a gente já perdeu. É muito fácil identificar. Sim, e aí você começa a ver quem é chefe e quem é líder, sabe? Então, é um processo muito orgânico. Num cenário desse que você... assim, é nítido, né? Conforme você vai pegando experiência, você entra no lugar, é o jeito da pessoa respirar, o jeito de te olhar, é aquele cara que fala que vai te ajudar em tudo que você precisar e assim por diante, né? E aí você começa a ver eu sou muito brincalhão, assim, né? Eu falo que tem aquele buraquinho do Looney Tunes, sabe? Que pega o buraquinho assim e joga na frente. Vamos lá! E joga o buraquinho. Qual é a dica que você tem pra galera em relação a... Dentro da gestão de mudança tem aquela questão da urgência, entender o ritmo, fazer as alianças. Qual é a dica que você dá? Assim, percebi que apareceu o sabotador. Sempre tem. Mas qual é a estratégia com o sabotador? Qual que é a estratégia com aquela turma que é neutra? Porque às vezes o sabotador pode virar um aliado. Ou a galera que é neutra. E aí, dentro desse contexto, se você puder pôr um tempero na sua visão, assim, ó. Geralmente na empresa você tem atividades que é de rodar um negócio, né? Que a gente chama de run the business. Você tem aquelas que é de grow ou de transform. Falar de ágil, digital, ou todas as tecnologias legais, principalmente nas empresas que tem esse mindset do segmento, né? De segmentação, dentro do transform é mais legal. Mas como é que você leva toda essa transformação para a galera do run? Primeiro na do grow e depois na do run. Porque o run tem mais a chance de dar problema, né? Vamos dizer assim. Ou, vou mudar para não generalizar, tem mais chance de ter reação à mudança, né? Como que você age nesses três contextos dentro dessa mudança? Se você observar, o sabotador,
ele nunca aparece no fracasso, ele vai aparecer no sucesso. Qual é o sucesso? Quando a equipe consegue entregar, quando a equipe pensou no produto diferente, quando a equipe conseguiu minimizar a cultura de bugs e criar espaço para inovação. Quando o pessoal começa a entender o processo e começa a se engajar, fica fácil saber onde está o sabotador. Então, você tem aquele sabotador que, às vezes, é o que a gente falou, é a pessoa que está lá de lado, já está descrente da empresa, está ali porque precisa do salário, e aí você chama para um one-on-one, um café. Eu gosto muito de comer durante esse papo para a pessoa ficar mais relaxada, sabe? Então, você chama para um almoço, para um café, e aí você vai entender as dores motivadoras daquele sabotador. Então, você vai entender que aquele cara ou aquela moça teve um chefe ali que limitou, né, que trouxe problemas realmente psicológicos, barreiras, crenças limitantes. E aí você vai trabalhar essa pessoa vai deixar de ser um sabotador do processo e vai engajar com o time. Agora, quando o time entrega, que ele está feliz, e aí você vê um chefe falando que vai dar problema, não, vai dar problema, ó, vocês construíram aquilo, vai dar problema lá na frente. Quer dizer, a própria pessoa que devia estar ali conversando com o time, né, tentando integrar, criar uma estrutura para que não dê problema, ela já está criando problema antes de acontecer. Mas esse é um... desculpa, acabo colaborando, assim, né, por alguns pontos de vista. Esse é uma persona sabotadora conhecida, né, que é o criador de problema para vender solução, né? Ele sempre vai criando problema, e todo mundo vai caindo em volta porque ninguém aguenta os problemas. Mas e aí, isso tem quando você vê, ele vira o CIO da empresa, né? Pois mas ele tem se você vê, ele tem isso tudo tem um ponto aí. Na verdade, ele se sente enciumado porque o time teve poder de fazer algo que não ficasse pedindo ele. Sim. Né? Ele deixou de ser autonomia, o controlador, né? o que dá o comando. Então, você dá... Né? Tanto é que todas as reuniões que a gente tem com o executivo falam assim, mas o time tem que ter autoridade para construir. Não, isso é aos poucos, né? Claro. Você vai evoluindo, mas o time é a tecnologia. Ele tem que entender o que é melhor, a não ser que você tenha um gerente técnico, um líder técnico que vai ali orientar, mas que vai sentar com a galera. Mas também então, vai ter que considerar o time, né? Claro. Isso. Quando você vê que é uma pessoa que está numa camada acima, que se vê acima do time, né, e o time está conseguindo entregar, ele se sente ameaçado. Opa, vão cortar o meu cargo, porque não precisam mais de mim. Aí ele começa a fazer o quê? A detonar o próprio time, para ele continuar ressaltando dentro da empresa. Aí a Annelise entra em ação e conversa com ele. Certo. Aí assim, eu ia fazer a pergunta na parte, dentro desse contexto, qual é o impacto da atuação do RH junto dessa jornada? Como você normalmente inicia as conversas com o RH? Quando você vai começar um trabalho, assim, você tem alguma... cada um pode seguir uma estratégia, mas você fala assim, ó, pô, eu vou fazer uma aliança aqui, uma aqui, e onde que está o RH para você nessa jornada? Eu costumo fazer um assessment, né, meu. Eu tenho um assessment pronto, a gente sempre passa isso para o time, para os líderes. Converso com o RH para deixar bem claro assim, não vou fazer o seu trabalho de RH, o trabalho que eu estou fazendo é em cima dos papéis que vão ser desenvolvidos dentro da empresa, porque também rola um ciúme. Sim. Né? Tipo, ela veio para tomar meu lugar, ela é de TI, ela não é psicóloga, né? Pô, nunca vi isso. Nunca vi isso acontecer em nenhuma transformação. E aí eu falo, não, vem comigo que eu vou, né? Tem que fazer o convite, né? Tem que fazer o convite, né? Então eu começo a trazer o RH para as contratações, para as entrevistas, para os processos, né? Que a gente faz muita dinâmica na entrevista para avaliar comportamental, para avaliar a metodologia. Então trago para a entrevista, dou ideia para fazer outras coisas, a gente começa a fazer, que é a mudança de cultura, né? Sim. Então eu vamos fazer talks, vão chamar gente de fora, vamos fazer dojo, vamos fazer workshop, vão fazer uma parede aí de troca, de feedback. Então, na verdade, assim, eu nunca tive problema com RH,
porque eu sempre trouxe o RH para perto e falei, olha, é uma oportunidade de vocês também passarem por uma transformação e conseguirem acompanhar. Então, nunca tive problema com isso. O problema é quando entra, né? Porque, entrou. Tanto que, assim, eu ficava um mês almoçando sozinha, As né? Porque todo mundo sabia. câmeras da empresa vão te seguindo, assim. É. Nossa, E, cada e, e coisa que eu aí, lembro. às vezes, até o RH traz, assim, o perfil, sabe, do gerente. Tipo, Annelise, ó, esse aqui a gente já teve problema. Traz uma ficha, né? Ó, esse aqui a gente já teve problema comportamental, esse aqui a gente teve problema com a parte de diversidade e tal, Eu não acho que o sei o ambiente quê. que mais assusta a gente numa transformação é aquele que todo mundo fala que tá tudo bem, né? Não, mas tá tudo bem. Não, Tá aí é tudo bem. o pior. Aí Tá você, tudo embaixo do tapete. você fala assim, não, tá tudo bem, legal. Eu lembro de um cenário que tava vendo o RH e tal, o pessoal falando, não, mas a gente tá bem moderno e tal. Eu falei, legal, qual que foi a data do último hackathon que vocês fizeram? Então, mas eu não sei o que é hackathon. Eu falei, então, é um negócio super legal e tal. E aí você comecei a. E o hackathon que foi um exemplo e tal. Mas aí você começa a mostrar algumas atitudes, alguns comportamentos, que aí. Porque todo mundo. Muita gente fala da cultura, né? Ah, não sei a cultura, mas se você perguntar para 90% das pessoas aí, define o que é cultura, vão ter dificuldade. Aí eu falava assim, ó, beleza, não precisa. Não vou falar um papo muito maluco, não, mas assim, ó. Que vocês fazem de comportamento? Que cerimônia, por exemplo, que celebração que vocês fazem? Tem hackathon ou não? As entrevistas, por exemplo, o time participa da entrevista ou não? Vocês estão atentos a essas novas tendências? Como está a gestão? Aí a pessoa fala, tá, agora entendi. Que era a questão do referente, né? Sim. Você começa a falar de um monte de coisa nova, um monte de palavra que a galera fala, pô, de onde ele está tirando isso? E a pessoa não consegue associar. E aí eu tentava fazer essa associação e ajudar as pessoas a associarem. Na sua visão, quando você faz essa gestão da mudança e consegue fazer essas associações nas diversas esferas, isso é um fator crítico de sucesso da transformação? Porque a cultura é a identidade daquele sistema de pessoas. Então, geralmente a gente entra numa empresa, tira uma foto, né, das pessoas trabalhando e você já começa a ver ali os pontos que precisa melhorar. E aí você vai conhecendo os líderes, né? E eu até escrevi um artigo hoje falando sobre liderança e eu coloquei isso: os liderados têm a cara do líder. Então, se o líder é mal-humorado, todo o time é mal-humorado. Se o líder é extrovertido, todo o time é extrovertido. E aí a gente entra muito naquelas 5 disfunções de um time, mas também tem as disfunções do líder, né? Então você vê assim, o RH não dá conta de fazer esse trabalho com os líderes, porque é muita gente, é muito incêndio para apagar. Aí o líder também, por causa dos incêndios, não consegue fazer um one-on-one com seu time. Então, é Aí um cada impacto coisinha, de... pega uma mesa e começa, tira uma bordinha aqui, tira uma ali, quando vê, É um efeito dominó, sim, é né? inevitável, né? E esse efeito dominó, ele vai criando uma cultura de caos. E aí a gente começa a ouvir assim, aqui sempre foi assim, aqui nunca vai mudar, a pessoa sempre foi bronca, a pessoa sempre comunicou de forma E violenta. aquela frase assim, ó, eu entendi o que você falou, mas aqui funciona diferente. É, Só que assim, pra gente que tem experiência de transformação, sabe que sei lá, vamos aplicar um Pareto aqui. 80% não das soluções, mas das dores são iguais. são. Ah, é muito. Não é que é copy-paste, né? A gente É o ser recebeu. humano, é A, nato do ser a humano, gente né? recebeu aqui a Luciana Guerra. A Luciana Guerra ela fez uma jornada muito legal no Itaú e agora também no BV. E aí eu perguntei para ela, eu falei, quando você saiu de uma jornada e você foi para o BV, qual que foi o impacto de cultura? Qual que foi o impacto? Ela falou assim, nossa, em algum momento eu achei que eu ia utilizar, mas levei minha caixa de ferramentas, mas a cultura era diferente, a dinâmica era diferente, o momento da liderança era diferente. Então, assim, não é copy-paste, né? Não, Você fez uma transformação, você chega em outro lugar, você sabe onde olhar, você olha na questão que você comentou, né? Você olha na questão da tecnologia, das pessoas, da cultura, veja a parte de gestão de mudança, mas assim, não vai ser igual, né? não. Você tira eu falo uma selfie, você tira essa selfie, aí você começa a fazer seu trabalho. E aí começa a fazer o trabalho e começa a apresentar também qual o trabalho que vai ser feito, como vai ser feito o rollout. Então, assim, se a gente precisa das pessoas para fazer transformação,
E se a gente precisa capacitar e melhorar essas pessoas, primeiro ponto é que a gente tem que ser humilde e simples. Primeiro, nós estamos sendo convidados para entrar numa casa que ainda não é nossa. É como se a gente tivesse recebido um convite para passar férias na casa de veranio de um amigo seu. Então, eu vejo muita gente falando assim, porque o consultor chegou lá, botou o pé na porta, mandou fazer, disse que estava errado, tirou ferramenta, mandou gente embora. Não, gente, calma aí. Ele podia até estar certo, mas no final ele estava sozinho, né? Todo mundo foi ficando e beleza, faz Não, aí, e você né? tem que pensar, Rodrigo, que as pessoas que estão ali até aquele momento, de alguma forma, elas sustentaram a empresa E é a até ali. vida deles, né? De alguma forma, o processo deu certo, né? O sucesso ali tá. O motivador é a dor, mas tem um sucesso por trás, né? Tem um sucesso. Então, assim, você precisa de todo mundo ali. E geralmente os executivos já vêm com uma lista de nomes. Olha, fulano não vai adaptar, cicrano vou mandar embora. Não, não, peraí, não vai fazer nada, né? A gente não sabe ainda quem vai gostar e quem não vai. E para tudo tem solução. Então, eu gosto muito desse lado humano, né, de testar, de pivotar, de conversar com as pessoas. Eu sempre estou conversando com as pessoas. Não tem estrelismo nenhum. Foi até engraçado que eu fui num evento enorme, mega. Eu ia ser keynote do evento. E foi muito engraçado, porque assim, eu vou para o evento de calça jeans, tênis e camiseta e mochila nas costas. E aí sentou um cara do meu lado, terno, né, bem vestido e tal. Ele falou: eu vou ver a palestra dessa tal de Annelise. Eu estava de coque, então acho que ele não, né, a foto não identificou muito. Ele falou: pô, a menina, o que essa menina vai apresentar de keynote? Eu falei: eu já ouvi falar que ela é interessante. Vamos ver o que ela tem aí. O cara ia palestrar depois de mim. É isso aí, E né? aí a menina veio e me chamou, Annelise, ele olhou, arregalou o olho e falou: por que você não me falou? Eu falei: primeiro veja a palestra, depois você fala. Aí ele ficou quieto. Quando eu desci do palco que ele ia entrar, ele falou: agora eu entendi o que você falou. Então a gente está sempre criando estereótipos Sim. Dentro pelo que daquilo a que a gente gente tem vê, de sinapse, né? né? E não é nada daquilo. Então, assim, quando você falou até antes da gente gravar, que você lê as coisas do LinkedIn e tal, eu me preocupo muito eu fazer esse trabalho para ter essa identidade, entendeu? De eu falar o que eu estou escrevendo, a pessoa lê o artigo e fala: Annelise, fechei o olho, parece que estou ouvindo você falar aqui. Isso, para mim, é o melhor feedback que pode ter. E essas ideias e tudo isso que eu faço só vem por causa da conexão que eu tenho com as pessoas. Porque se eu não tivesse essa conexão, essa vontade de vão lá dar cara para bater, vão levar rasteira, né, vão ser motivo de fofoca, né, não ia acontecer, não ia rolar. Então, assim, o desafio é que faz a gente evoluir. Não E, o, adianta querer e, ser tem estrela sem cenários que, às desafio. vezes, por exemplo, nessa questão de pessoas que você pode identificar um low performer, né? Uma pessoa que não está indo tão bem num certo cenário, mas que, na verdade, você consegue detectar que ela tem características que, se ela se reposicionar, ela pode se tornar até um high performer, um exemplo de Sim. profissional. Como que essa questão do skill assessment, isso é feito, é É. contínuo, é por sprint, ou é por iteração, ou existe alguma outra forma, né? Você comentou que você tem algumas técnicas e assessments que você executa. A parte de pessoas e competências também está dentro disso? Tá, e assim, a gente nunca, eu não sou a favor de mandar ninguém embora sem ter feedback, sem ter fatos e dados, né? E quando a gente vê uma pessoa que a gente, claro, dá o tempo lá de mudança no time, de conhecimento do processo, e a gente faz todo um acompanhamento com aquela pessoa que a gente vê que não está produzindo, né? Então, assim, é sentar e conversar. Olha, durante 5 semanas, a gente vai te acompanhar durante os sprints. E toda sexta-feira a gente vai falar: e aí, como é que foi a semana? Conseguiu fazer aquela tarefa? Teve dificuldade? Pediu ajuda? Né? Para chegar e falar: não, ó, melhorou, mostrou força de vontade, Certo. pareou, fez Mas aí deixa eu fazer uma. pareamento. Desculpa te interromper, mas aí você faz essa atividade ou tem alguém que você já vai formando dentro da empresa, dentro de um grupo, e aí é uma.
complementando né, tô fazendo de pergunta igual o pessoal do deputado, né? 28 perguntas e o cara responde qualquer coisa depois. Graças a Deus você tá me acompanhando aí, porque eu me empolgo aqui nas perguntas. Tô esperta aqui, É porque eu me preocupo muito no cenário, sabe? Tipo, Fernando pensou assim, com o cenário, para depois a galera conseguir aplicar. Porque, assim, a gente pessoa faz one-on-one, tanto com o PO, quanto o SM, quanto a Agile Coach. E sempre mergulha quando vem... nesse ponto. Porque, assim, conceitualmente, o que a gente, né, busca nas transformações aí junto aos times é dar condições de eles trabalharem de forma autônoma, que fala, né? Não é anarquia, não é falta de governança, não, pelo contrário, mas que eles tenham autonomia. Porque a gente quer estimular o quê, né? O propósito, que a pessoa consiga alcançar um resultado, que tenha um ritmo certo, né? Que é o princípio do Lean, né? Não é push, né? Pull, né? Você deixa o time e vai puxando é que a palavra em português atrapalha versus em inglês. Mas o time vai puxando a corda em vez de ele ganhar a tarefa. O ponto é assim, você já viu algum cenário onde chegou num nível de maturidade onde quem decide a permanência no time é o time e não o líder do time? Como que foi essa experiência? Foi tranquilo até, porque assim, cada semana essa pessoa tinha que parear com alguém mais alto nível em termos de conhecimento do time. E a cada semana, cada final da semana, ela ia recebendo o feedback, só que ela não foi performando. A cada semana que ela ficava com as pessoas, ela não foi performando. E ela sabia o que ia acontecer no final do plano. E aí, no final do plano, eu sentei com essa pessoa, junto com o time, e aí nós levantamos todos os feedbacks que foram dados, e aí a pessoa falou assim, olha, não precisa nem falar, eu não estou acompanhando, não estou indo, e estou sentindo até que eu sou um peso para o time. E eu falei, não, ninguém aqui tá falando isso, né? É que para o time, você contar que tem um profissional que vai desenvolver e vai entregar, e esse profissional não performar como deveria, é como se eu estivesse mensurando uma produtividade que o time nunca consegue ter. Então, mas aí acho que vai subir a régua um pouco na discussão agora, assim, na questão, algumas questões práticas, assim. E a gente está pegando um tema dentro de milhares que a gente poderia estar pegando. Ó, o time está acompanhando, faz autonomia, está com autonomia, está fazendo essa avaliação. Aonde que mora a questão do corporativismo dentro dessa questão? Onde o time fala assim, ok, mas vamos gerenciar também. E onde que mora... Quando eu falo corporativismo, deixa eu colocar um ponto antes. Teve até uma época que tinha a onda de quando você vai iniciar o time lá, tá na fase de formação, você cria o tal do contrato do time, né? Vamos na parede, faz alguma ação de GMO, você tem um acordo, né? Você, sei lá, putz, vamos lá assinar uma camiseta, não sei o quê. Mas foi muito comum, não sei ainda se a galera usa esse conceito, mas tinha um propósito isso, né, atrás. Era todo mundo saber... Acho que depois do layoff ele meio que caiu. Exato. Mas assim, tem o que está por trás, o mais importante, independente da forma, é o comprometimento. Olha, pô, a empresa tem um investimento tal, vou falar o cenário ideal, tá? O time está dentro de uma unidade que tem uma meta conhecida, os indicadores são conhecidos, o trabalho a ser feito, vocês têm assumimos que vocês têm a competência técnica para transformar esse backlog em um produto ou uma versão de produto. Show de bola, mas cheio daqueles problemas típicos de relacionamento, falta de entrega e tudo mais. E aí entra lá o Agile Master ou o facilitador ou qualquer nome que a gente queira dar para alguém que está fazendo aquele, coordenando, levando a governança, e o backlog não está sendo entregue, legal, show. Aí você fala assim, galera, vamos fazer uma discussão para identificar root cause analysis de alguma forma. E aí a galera falou, beleza, vamos começar. Tchum, começou. Como que faz um cenário desse onde você tem que a normalidade é a não entrega? É o cenário do pausa e começa de novo? É o cenário mais difícil para quem está fazendo uma transformação, né? Sim. O que eu falo duro, sempre né? para o pessoal. Não, eu até, assim, quando eu vejo que eu tenho que entender, porque às vezes o que acontece? A gente coloca um SM, um PO, um Agile Master, um facilitador lá que às vezes não tem nem experiência para lidar com isso, entendeu? Tipo, como eu falo com o time e tal. E aí eu vou até nas reuniões para olhar e perceber pelos gestos, pela fisionomia,
né? Eu fiz trainee em PNL, então eu gosto muito de observar as palavras que são ditas, As que não né? O são que você ditas falou também, né? o braço cruzado, né? As palavras negativas, muita defensoria, né? Tipo, Sim. não, mas isso vai dar errado. Mas a gente precisa de licença, né? Sempre tem um porém para fazer a Sempre tem alguém, atividade. sempre tem alguma coisa que vai inflando e tal. Então os primeiros eu até fico junto para poder orientar. O que eu costumo ver, assim, eu gosto muito lá do Tuckman, porque ele fala das 5 fases de formação do Sim. time. E geralmente, o que acontece? Esses times, eles já estão muito tempo juntos, ou já tem um relacionamento muito bem feito. Tem um vício já, né? Às vezes. Difícil. E aí, se você não distribuir eles vão se tornar uma célula onde eles vão fazer o que eles querem. E isso não acontece só dentro de TI. Sim, e na sua visão, esse é o maior desafio que a gente tem nas empresas no Brasil hoje? As Eu empresas acredito que não, e vou te falar o porquê. Porque o problema que a gente tem no Brasil hoje é que a gente quer aproveitar o máximo daquele profissional. A gente delega um profissional para 3 projetos. É como se eu pegasse a Pô, nunca pessoa vi e isso. falasse: você tem que fazer 30% do seu tempo, 30% para esse projeto, 30% para esse, 30% para aquele. Certo. Você, como profissional, não consegue fazer essa conta. Você vai atuar onde o incêndio está. Sim. E aí a gente não entrega com qualidade. Então, a gente, pós-layoff, o que aconteceu? Até o layoff, a gente tinha empresas Mas inchadas de você gente. enxerga essa projetização com a alocação parcial ainda como presente? Detrator. Por mais que tenha tido uma série de indicações, trocentos treinamentos, indicações sobre o alinhamento de backlog, fluxo de trabalho, você enxerga que a projetização e a alocação fracionada ainda é presente? É presente porque, assim, o que foi o layoff? Botei muita gente capacitada, com muito certificado, e não entregado o valor. Então, eu vou Aí quando você fala passar a certificado, não é régua. só questão de agilidade, você está falando de um desenvolvedor também, é um Estou tester, falando de tudo, né? todas as. Vamos Tudo que influencia dentro de um time. A gente está isso aí, muito vamos mais na TI contratar aqui, gente. mas, enfim. Né? Então, a gente inflou a estrutura da empresa. Aí, no que inflou, não entregou resultado. Então, vamos mandar embora. Então, ficou quem, de fato, conhecia o negócio, o produto, o sistema. Só que essas pessoas que Ou não, ficaram... né? Ou não, né? Ou não. Essas É. pessoas estão fazendo trabalho de 2, 3. O que eu estou Então, vendo mas agora aí, no mercado... quando tá fazendo 2 ou 3, essas pessoas, esse cenário. A metodologia morre. Então, mas é a galera do Run, the Business? É a Porque. galera do Run. Então, lembra que por isso que eu fiz aquela pergunta aquela hora? Se é Run, adotar práticas ágeis para transformação digital, data-driven e todas as letras que daqui a pouco a gente entra já num tema bem legal, a abordagem é a mesma? Porque para fazer para o Transform é tranquilo, né? Então, mas olha só. Transform é ali. Como é que você falou? É a turma da inveja, né? É a ilha da inveja. Tem a Ilha da Inveja ali. A Ilha da Inveja é legal. Até ele lançar a primeira versão do produto e precisar integrar com o legado. Aí, como que é na sua visão? Porque tem várias abordagens e tal, mas geralmente o pessoal fala, né, dos níveis lá. Tem as demandas, tal, que é novo, não sei o que lá. Aí começa a fazer. Não, mas se é novo até certo tamanho, é por aqui. Se a demanda vem qualificada de tal forma, a gente faz de tal forma. E aí começa a ter aquelas amarrações, aí começa a ter a divisão, aí volta num loop. Esse fluxo de poder alinhar o backlog de trabalho, ter as pessoas certas, respeitar aquele questão do limit work in progress, né? Que para de socar coisas em cima da galera. Querer mais velocidade do que agilidade, de fato, ou eficiência. Os líderes, a empresa, a meta do próprio time, estão alinhadas a isso? Ou é mais do tipo assim, é uma intenção do que uma preparação? Então, mas olha só, vamos lá. Se a gente for pensar em produtividade, todo time vai ter os seus momentos de pico, né? Como eu falo, de resiliência, né? Que eu tenho que passar pelo fogo e depois eu tenho uma calmaria. Então, eu passo por uma entrega grande, por um problema grande, por um incêndio, mas depois vem a calmaria. Então,
A curva do time é sempre alta e baixa, alta e baixa. Quando aconteceu esse negócio do layoff, de poucas pessoas ficarem, a metodologia morre. Por quê? Porque Eu você tem estou menos. focado na entrega e no dinheiro para manter. É a mesma coisa na sua casa. Se você hoje for ficar desempregado, qual a primeira coisa que você vai fazer? Cortar custo. Tudo que é supérfluo, você vai cortar. Você vai continuar rodando. Você vai continuar cuidando da casa, comendo, mas o quê? Com menos. Você não vai comprar vinho de R$ 150. Então, a empresa ela funciona da mesma forma. O problema hoje é a gente continuar dessa forma. Porque aí as pessoas começam a ficar doentes, a gente não tem mais processo, não tem metodologia, a gente entra num gorroce ferrado. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí vira bagunça. Em cima disso, deixa eu fazer uma pergunta assim, ó. Pode ser sensação, assim, sensacional. Uma métrica muito pouco, sei lá, uma referência. Quantos por cento das empresas que você atuou que você considera que de fato tinha uma governança na empresa? Olha, eu acho que até o layoff, a grande maioria tinha. O que você Mas aí. Pode falar, desculpa. Não, o que eu acho é assim, tinha porque você tinha as posições, você tinha o conhecimento, você tinha as ferramentas. O que eu acho que faltou é uma estratégia e um acompanhamento dessa produtividade. Faltou experiência. O que nós vemos hoje? Hoje até botei um artigo lá. A gente não sabe planejar. Porque a gente planeja um negócio aqui, aí a gente vê do concorrente, derruba isso aqui que eu quero igual do concorrente. Isso não é planejamento. Planejamento eu tenho que fazer em cima de estratégia. O que eu preciso para minha empresa alcançar aquele budget, aquela venda, aquela quantidade de clientes, de parceiro, de produto que eu tenho que botar no ar. Isso é muito raro da gente ver hoje, porque o mercado muda o tempo todo. Então, eu tenho que fazer modelos que sejam flexíveis. Certo. Quando você fala que é muito raro, é ter um planejamento estratégico ou tem empresas que não seguem essa mudança muito rápida? Tem empresas que não planejam. Certo. Tem empresas que não planejam. Então, o que acontece? Quando eu não planejo, eu fico fazendo o quê? Trabalhando. Melhoria. Você trabalha. Você vai dar um resultado, não sei, né? Eu tenho um sistema que deu certo, eu vou imputando feature nele. Sim. Aí, se eu estou fazendo esse trabalho, eu estou preocupada com qualidade de entrega, eu estou preocupada com inovação, eu estou preocupada em virar um unicórnio? Não. Eu estou preocupada em dinheiro. Ok. Entendeu? Perfeito. Então, quando tem essa cultura, eu não vou me preocupar se o profissional está performando, não está, se o dev tem qualidade, se ele está evoluindo, se ele está feliz, se ele está doente, porque eu quero sugar o máximo dele. E aí a gente vê que essas empresas têm muita rotatividade de gente, tem muito turnover. Sim. As pessoas não aguentam ficar, porque elas não fazem parte daquele produto, elas não se sentem parte daquele produto, serviço, e elas não se sentem bem naquela cultura. Então, elas saem. E o que a gente vê hoje? Acredito eu, que as empresas estão voltando a pensar, estão voltando a contratar, mas elas estão muito mais minuciosas na contratação. Elas não estão mais contratando igual que era até 2022. Tipo, me dá exemplo, eu preciso saber qual a sua experiência. Você entrega? A pergunta que eu mais ouvi agora que eu voltei para fazer entrevistas e dentro de empresa é: como você garante uma entrega? Como você garante que vai ser entregue? O que você vai fazer com o time para entregar? Entendeu? Então, a preocupação hoje de eu contratar a pessoa e ela não entregar, ela é muito grande. Porque teve um boom muito da academia, ao meu ver, né? Que era assim, eram pessoas que entravam dentro de uma iniciativa, seja qual for, elas começavam a discutir para ver quem sabia mais, ou ia mais, não sei o que lá, e aquele propósito, aquela entrega ia ficando de lado. É nesse contexto que você tá ponderando, é isso? É esse contexto. E tipo assim, se eu vou contratar é porque eu preciso da pessoa. E se eu preciso da pessoa é que eu preciso que ela faça uma entrega que faz parte da meta da empresa. Esse ponto,
quando a gente iniciou lá o Movencast, foi abordado, que é a questão do senso da entrega, né? Ser um entregador profissional. E aí você, voltando até, né? Você começa a pegar todas aquelas ferramentas que você acumulou ao longo da sua jornada e passa a fazer essa entrega. E aí é nessa hora que talvez você acaba tendo uma divisão não, uma seleção natural, né? Que muita gente não consegue entregar, entra numa firula, quase me enrosquei aqui, de fisiologia, palavras que não tem nada a ver, fica lá discutindo tecnicidades, vamos dizer assim, em todas as áreas, né? É nessa linha que E está. morreu muito aquela coisa do agilista, né? De vou fazer 100% ágil. Não, vamos fazer engenharia de software. Vamos usar as melhores práticas, vamos usar as ferramentas que a gente tem. Então, você pega um projeto dentro do time que ele começa todo o waterfall, por burocracia, investidores, e aí quando vai para a parte de front-end, agora a gente vai usar ágil. Quando você O fala que de que a gente burocracia e investidores, você diz que o planejamento lá, a gestão da demanda ainda é projetizado, quanto que eu vou ainda gastar? é no cascata, porque eles Sim. se sentem mais à vontade de O, ser de cascata e eles estão comprando o produto assim. o maior conflito que eu tinha, conflito não, mas que eu comentava com as lideranças das transformações, assim, quando eu estava em campo, era a questão do orçamento, né? Poxa, se você fizer orçamento projetizado, modelo cascata, né, com aquelas visões bem típicas, e aí não estou falando mal de nada, né, mas estou dizendo assim, Sim. você acaba recebendo um bolo e aí depois você quer que seja entregue de uma forma diferente. Aí você causa entropia, né? Você começa a ter questões de prazo, questões de tamanho de feature, porque quando a gente entra, né, você é da engenharia de software, né? Quando você entra na engenharia de software e vai olhar as práticas, sei lá, feature-driven development, test-driven development, você começa a falar a parte de requisitos, como escrever requisito e tudo mais. Tem um monte de coisa aí que a pessoa associa com agilidade, mas na verdade são práticas técnicas de engenharia e entrega de solução digital. Aí isso tudo aí foi ignorado, assim, absolutamente ignorado, né? Comentei brevemente contigo na época do SOA, do Service Oriented Architecture, que foi há mais ou menos uns 12 anos atrás, ou algo assim. Por aí. As empresas ignoraram. Aí hoje você vê impacto, por exemplo, já indo para um outro caminho. Foi ignorado a questão do SOA, do Service Oriented Architecture. Foram ignoradas as questões de organização do Master Data Management na parte de dados. Aí hoje a gente está falando da agilidade de uma empresa que está totalmente estruturada numa arquitetura corporativa que sequer matricial, né? Ela é totalmente hierárquica, aquela história do tipo, pô, para falar de uma área você tem que pedir permissão pro líder da outra, para falar com o estagiário ou com aquela pessoa que está começando. Então, estrutura, organização, dados. Aí chega uma coisinha que para mim é uma nova... não é evolução. Eu vejo... Aí, peço desculpa a todos dar uma opinião agora. Todo mundo fala assim, pô, IA não... A IA é igual... teve a cloud e não mudou. Não, para mim, IA não é igual a cloud. IA é um negócio que, de fato, vai mudar. Eu, nas minhas brincadeiras aqui, eu sempre fui um desenvolvedor muito rápido, mas assim, eu tava falando com a esposa. Hoje, quando eu faço uma codificação, é como se tivesse 10 pessoas do meu lado. Não importa mais qual que é a linguagem. Outro dia eu descobri que dava para programar em PowerShell no Windows. E eu fiz um monte de coisa muito legal. Pergunta. Pô, a empresa ignorou a transformação SOA. Ignorou os modelos de... Até mesmo o CMMI para ter a governança. O ITIL, deixa o ITIL para lá. Tipo, vai do jeito que vai. Aí, se a gente falar um pouco na parte de gestão estratégica de TI, tô pegando referência para não falar individuais de empresas. Aí você tem o COBIT. Também a galera, legal. Aí tem o PMI que virou o mal, né, no momento, mas, pô, ninguém nunca falou que não era para olhar o valor no PMI. Tava escrito lá, faz a curva S, não sei o quê. O próprio PMI falava de interação e tudo mais, mas você acha que a galera acaba ignorando, tanto na esfera macro, do tipo assim, puta, não vamos fazer isso aqui, vamos fazer o que dá e deixa para lá. O pessoal também, vamos dizer assim, a força de trabalho, os profissionais também tem um entendimento muito raso, e aí quando você chega e fala assim, ok, vamos fazer a nossa inteligência artificial, conectar o SRM com o dado. As empresas estão preparadas para isso? Como que você vê? O que você está enxergando nesse momento eu vou falar um termo aqui que eu
eu não sei se foi o Sérgio lá, meu sócio, que começou a falar, ou se já tem, que é o hiperdigital. Então a gente está caminhando para o hiperdigital, mas tem gente que não sequer sabe as bases, né? Como você vê Eu isso acho daí? que tem de tudo um pouco do que você falou, tá? Um grande problema que a gente tem hoje, marketing. Todo mundo vai atrás do marketing. Então, teve o boom do ágil, o ágil virou comercial, né? Teve o boom do híbrido, virou um comercial também. Ninguém fala assim da experiência que você tem para fazer um híbrido. Qual a experiência que você tem para trabalhar com híbrido, incremental, ágil, cascata? Ninguém se fala disso. A gente vai em cima do marketing, né? O que está sendo falado agora? Então vai ser. E a bola da vez agora é a tadinha da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela existe desde 1970, tá? Que a gente trabalhava aí com grandes bancos de dados. Qual o problema que eu vejo hoje? As empresas não estão conversando sobre ter uma base, né, de dados que seja válida. Então, vamos pegar uma empresa telecom que ela tem lá, sei lá, 4 bancos de dados, e cada banco desse tem o CPF da Annelise com endereço diferente, porque a Annelise morou em 4 estados diferentes. Qual que é o dado correto da Annelise? Não tem. E aí, naquela pressa, naquela ânsia de fazer, nós somos digitais, nós agora trabalhamos com IA, o que a gente começa a fazer? A gente começa a criar modelos de aprendizado em cima da base suja que a gente tem. E aí, a base suja não vai me trazer resultado, porque eu não me preocupei em validar essa base. Então, a gente tem muita venda, muita gente falando que a IA vai tomar o espaço, vai acabar com o emprego das pessoas, tem gente odiando, tem gente amando, tem gente desesperada querendo fazer certificação de transformação digital com IA, né? Gestão de projeto com IA. IA é uma tecnologia, gente. Ela não vem, ela vai levar um tempo até para tomar o lugar de um desenvolvedor. Ela não vai tomar agora, ela vai levar um tempo. O que a gente tem que fazer é entender como trazer a IA para o nosso trabalho do dia a dia. Ou seja, eu tenho os dados, né? Eu vou começar a montar a minha rede neural, meu modelo de aprendizado, vou gerar algumas POCs, vou fazer alguns testes para poder começar a gerar resultado. E aí então vou investir. As empresas não têm investimento para isso. As empresas não têm experiência para isso. Tem empresas que estão contratando analista de dados, cientista de dados, não sabe nem o que o cara vai fazer. Então, assim, é um desencontro. Eu juro por Deus, assim, para você, eu nunca achei que eu fosse passar nesse momento, não. Eu esperava que a coisa fosse ser como na nossa época. Ah, vem uma nova tecnologia, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver como se emprega, né? O que a gente tem aqui que pode gerar de resultado, né? Quais testes a gente pode fazer. Então, eu estou achando as pessoas, assim, muito aloprada. Falta experiência, falta planejamento, falta estudo. E aí, quando eu estou falando de estudo com você, não é estudo de você ir lá e tirar uma certificação, é de você estudar e praticar. Cara, vai lá para o Chat GPT, sabe? Digita as coisas, testa, vê como é que ele traz o retorno, qual ferramenta que você pode acoplar da Microsoft que vai aproveitar o que você tem de documento, de planilha, qual a ferramenta da Amazon que pode falar, como é que você vai convergir tudo que você tem da empresa com essas novas ferramentas de IA. Eu não vejo esse tipo de discussão acontecendo de forma orgânica e evolutiva. Eu vejo gente apavorada, vejo gente gastando dinheiro com certificação, né, de onde vou enfiar a IA, mas eu não vejo esse trabalho de mineração, de validação, de curiosidade, de pegar uma empresa que realmente está aplicando e vendo o resultado, vai lá fazer um benchmark. Ah, como é que você estruturou? Como é que você colocou isso dentro dos times? Né? Não criar uma ilha de inveja, que eu contrato lá 5 analistas de dados e eles ficam fazendo lá um brinquedinho deles. Então, eu estou vendo muita pressa do mercado, eu estou vendo muita venda,
mas eu estou vendo que falta base, está faltando o primeiro passo aqui. E isso é que me preocupa. Esses exemplos que você deu, imagino que estão mais alinhados com uma visão de produto ou geração de novos itens de produto e serviço do portfólio da empresa, né? Agora, pegando essa área aqui, eu entendi, você faz uma atuação bastante forte, e considerando que para dentro de, sei lá, vou chutar aqui, 95% dos projetos de uma empresa passam pela TI de alguma forma, né? Ou na área correlata a entregar soluções digitais. Deixou de ser meio e agora é ponta, é start, né? Aí, dentro desse ecossistema, né? Não esse é outro ponto de vista da parte externa, vamos dizer assim, da parte de pontos de contato e geração de itens de portfólio, você fez uma explicação bastante legal. Em relação ao ciclo de entrega de solução, de projetos, vamos dizer, onde você tem, por exemplo, no passado tem um desafio onde tem dificuldade em fazer a visão do produto. Em outro ponto, que é a questão de qualificação e detalhamento de story feature. E depois tem desenvolvimento de caixa de teste e tudo mais. Tenho visto alguns cenários onde as empresas estão utilizando solução de IA para, vamos gravar a discussão sobre o produto, outras soluções que dentro desse ciclo já geram pelo menos uma indicação de um backlog de features. Você já teve alguma experiência? Você já viu isso acontecer? Você vê isso de forma estruturada ou você vê que dentro do ciclo de entrega de soluções isso é estruturado ou é pontual? O pessoal ainda está em fase de teste, talvez? Ou você já viu algum cenário onde fala, não, olha, o ciclo está muito rápido mesmo, automatizando o cenário de caso de teste, requisito, às vezes até desenvolvimento? Como que você tem enxergado aí? Como que você tem visto isso no mercado? Eu tenho visto e converso muito com o pessoal, e a gente vê que ainda são coisas isoladas. Okay. Então, por exemplo, eu vejo empresas de publicidade e marketing usando muito a IA em contexto de ideias e geração de imagens e comunicação, né? Que isso faz todo sentido, mas ainda supervisionado. Então, assim, eu tenho lá a IA, ela me ajuda, eu dou para ela a descrição, né? O cenário, mas ainda supervisiona. Ela vai me ajudar a prototipar algo, mas às vezes ainda ficar faltando uma coisa ali, outra aqui. Eu vejo desenvolvedores usando IA para melhorar a qualidade do código e fazer teste unitário. Então, a gente já vê alguns devs usando isso na empresa e aproveitando esse recurso, mas é o que eu falei, ponta a ponta, eu ainda não consegui, pelo menos se alguém estiver ouvindo e quiser até me mostrar, eu estou aqui, a gente pode fazer até de madrugada, não tem problema, mas eu ainda não consegui ver um rastreamento ponta a ponta. O que seria um ponta a ponta? Eu tenho aqui o produto, o serviço, eu começo a trazer essas features, começo a desenvolver essas features, eu faço uma homologação lá, uma validação com o meu usuário e entrego o produto final. Esse ponta a ponta eu ainda não vi e ainda não soube. Eu estou vendo, assim, atividades isoladas. Vamos aplicar aqui para ver como é que funciona. Funcionou? Legal, então a gente pode aumentar as atividades em cima desse protótipo. Ou seja, nasce dentro de uma atitude de um profissional ou de um time, aí vão surgindo boas práticas, talvez se espalhem, mas algo suportado de fato dentro do ciclo, você ainda não viu ninguém aplicando. Ainda não vi total. Mas eu acho que você acha que é uma tendência que vai acontecer, que as empresas vão explorar isso? Acho que vai explorar. E acho que vai vir muito mais do operacional, da junção dessa conversa, porque, por exemplo, do mesmo jeito que eu estou conversando com você sobre essas iniciativas, eu converso com as pessoas dentro da empresa. Sim, claro. Eu estou conversando com o dev, porque seria uma aceleração do DevOps absurda, né? Você tem um ciclo DevOps, aí de repente a gente discute o requisito, a máquina qualifica, passa para o PO olhou e falou, ok, supervisiona, né? O termo que você usou, né? Sim. E aí passa, eventualmente tem uma utilização. Tem o jurídico, que a gente tem que ver também os dados, passa ali pelo processo de anonimização, que é um processo de você respeitar os dados do usuário. Então, tem um envolvimento aí para a gente também poder continuar com a LGBT, senão uma coisa vai contra a outra. Isso na questão de produção de massa de teste, você está falando? De privacidade, de segurança. Mas isso para usar dentro da construção dos produtos e tal, não no uso de produção.
Isso. A gente vai ter que puxar a gente de todas as áreas para poder fazer isso. Sim. E aí, por isso que eu falei com você, que às vezes eu acho que vai ser uma iniciativa muito mais do operacional, que são as pessoas que estão ali botando a mão na massa, pensando em toda a complexidade do desenvolvimento, do que até dos executivos ou dos líderes. Sim. Entendeu? Porque eles estão ali usando. Quem pratica sabe o que precisa. E aí a gente, como líder, eu, na minha opinião, e sendo líder, a gente tem que estudar para poder apoiar esse trabalho de ponta a ponta, para poder entender e falar, cara, realmente você vai precisar dessa ferramenta, eu vou lá e vou pedir essa ferramenta para você. Então, quando eu ouço o pessoal falando, vai morrer o líder, né? Vai morrer o líder, vai morrer o time. Não, não vai morrer nada, pelo contrário. Se eu estou fazendo o meu trabalho pensando em facilitar e ajudar o time e fazer parte desse desenvolvimento de produto, serviço, cara, eu vou enfiar a cara, eu vou estudar e eu vou estar ali ponta a ponta ajudando o pessoal, porque isso é aprendizado para mim também. Eu estava aí, uma visão quase, não é quase filosófica, barra futurologia, barra análise, né? Que acho que pessoas que têm bastante experiência, como a gente tem, acho que faz parte a gente pensar um pouco nisso. Estava conversando com um head de arquitetura de um banco, e aí ele colocou um ponto similar, né? Falou, pô, acho que bem parecido com o que você comentou. E aí eu fiquei pensando, até retornei com ele, foi da conversa. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente tinha um déficit de mão de obra de tecnologia muito grande. Sim. Se eu não me engano, acho que era mais de 600 mil vagas. 520 mil vagas. Exato. E aí, o que acontece? Tá entrando toda essa questão de automação, novas coisas, ok, novas carreiras, nem vou entrar nessa discussão, porque é óbvio, né? Vão surgir novidades e a gente se adapta, né? Que é até um dos princípios da vida, né? A adaptação. A pergunta quase filosófica que eu fiquei é, ok, não vai gerar desemprego, mas quanto dessa fila, desse déficit vai cortar, que vai otimizar? Eu tendo a achar que a gente não vai ter percepção de perda de emprego porque a gente tinha um déficit. Porque se tivesse 0-0 com um pleno emprego, eu acho que teria um aumento, sim. Aí é um ponto de vista quase filosófico, Brasil, entendeu? Não, e a gente pensando em Brasil, o Brasil, a gente vê muito, a gente acompanha lá o Google lançando ferramenta, a gente acompanha a Amazon lançando ferramenta, mas a gente sabe que aqui são poucas as empresas que vão de fato investir e ter esse retorno, né? A gente fica ali com o olho na vitrine, igual aquele cachorro olhando o frango, né? Sim. Ai, tão bom se eu tivesse essa ferramenta, né? E tal, a gente quer também. Mas não vai ser de imediato, né? A minha preocupação, Rodrigo, Mas, que por nós exemplo, não qual que é a vemos... sua visão? Por exemplo, do nada, um gira da vida chega e fala assim, ó, automatizamos a criação do backlog, criamos APIs para não sei o que lá, você acha que isso vai ser... Vamos falar da parte de transformação digital, trazer o tema da transformação digital. Ele pode Isso acontecer, seria um avanço absurdo do DevOps. Como é o GMO das pessoas para poder usar isso? Porque elas podem não usar, né? Não, e aí qual vai ser o diferencial daquela pessoa continuar trabalhando com isso? A ideia, o essas minhas entendimento do perguntas negócio. é quase como a discussão do compilador, né? Que o compilador tem que compilar ele mesmo. Ou seja, depois de toda essa evolução da transformação digital, pegar uma empresa que faz uma solução de suporte à entrega de solução, colocar IA dentro dessa parada, o que acontece? Dá um Então, loop. mas a gente tem que pensar que hoje, a IA não tem contexto. Você tem que dar o contexto para ela. Ela hoje não tem um contexto. O nosso cérebro tem um contexto. O ambiente, o impacto nos sistemas, nos negócios. Se a gente não passar para a IA, ela não vai ter esse contexto. Mas durante um aprendizado em um ciclo, será aí que isso... o aprendizado em máquina vai levar isso a acontecer. Porque uma das ondas, igual a gente falou, que ficaram para trás, era o lance daquela ferramenta case, né? Lembra que história da ferramenta case? Eu vou colocando meus casos, meus cenários, aí tinha as regras lá de tomar... os motores de decisão de regra, mas também a galera não foi. Aí depois teve uma onda bem recente, né, que é a parte de documentação de projetos e produtos. Vamos utilizar, tinha trocentas plataformas que surgiram. Se isso tudo for feito, for organizado,
ela não começa a ser essa geradora de contexto, não começa a ser a fonte onde a ferramenta... Conforme você for alimentando ela, né? Eu falo que a IA é aquele monstrinho, né? Você vai dando informação para ela e ela vai criando robustez, vai aprendendo, vai entendendo o contexto e vai te dando respostas que sejam mais plausíveis. O que eu acho que vai diferenciar no mercado é a pessoa que está trabalhando com a IA. As ideias, as perguntas, os insights, o processo em si, porque aí a gente entra na customização, então cada empresa tem o seu processo. Então, assim, é você trabalhar agora o seu lado criativo e curioso para se manter no mercado. É claro que vão ter funções que vão continuar existindo, porque tem muita complexidade, pessoas que resolvam problemas, né? Mas a gente vai ter alguma diferença. Essa atitude de solucionar problemas, você vê que é um grande... acho que chegou no momento das dicas. Eu vou pegar esse gancho para a gente ter tema para outros episódios contigo. Mas olha só, o tempo inteiro você está falando aqui da atitude, da entrega, da adaptação. É muito complexo isso tudo, né? A gente está falando em um tempo reduzido de algo muito complexo. Mas olha só, essa atitude de poder buscar solucionar problema, resumiria, aí é uma pergunta, né? Resumiria o que de fato o mercado procura hoje, e é o que a galera em casa tem que entender, que não importa muito de onde você veio, o que você sabe, mas se como ponto de partida você tiver uma atitude de solucionar problema, aqui do inglês, a pessoa pergunta lá, não, skill asset, é problem solver, né? Problem solver. Se tiver essa questão de solucionar problema, de fazer entrega, está um passo à frente vou colocar entre aspas aqui, da concorrência. Isso é uma verdade? Qual é o seu ponto de vista? Isso é uma verdade e tem espaço para isso, porque se eu pensar que um indivíduo ele tem pensamento crítico, né, ele tem essa conexão com as pessoas, ele tem a escutativa de entender o problema onde está, né, e ele conseguir unir e solucionar, ele vai performar em qualquer área de conhecimento, em qualquer negócio. É um fator. Quantas pessoas a gente conhece que não estudaram em faculdade de TI, não programavam sequer, e aí foram trabalhar durante a pandemia, né, naquela preocupação de se manter empregado com isso, e hoje são excelentes facilitadores, são excelentes agentes de mudança. Então, o que eu vejo é o seguinte, tem uma galera que está cruzando os braços, tem uma galera que não quer comprar a briga, que não quer solucionar o problema. Não, eu vou ficar aqui. E essa pessoa está se julgando, está da altitude ela mesma está criando a cova dela. Essa pessoa está criando a cova. Deixa eu pegar aqui, para passar certinho para a galera, porque eu acho que ficou o corte agora, hein? Surgiu o corte. Porque acho que é legal isso daí. Porque a gente falou muita coisa, mas assim, para a galera, essa atitude proativa de solucionar problema é um ponto que você comentou. A escuta ativa, isso é outra habilidade, é isso? Escuta ativa é outra. Quem quiser procurar, tem que procurar escuta ativa para entender, ok? Isso, a curiosidade. Que eu tenho curiosidade de ouvir a história do problema para poder atender. Ok. E a outra que você comentou é unir. Olha que legal que você comentou. Unir para formar soluções. Quando você fala unir, ou seja, pegar as pessoas, os envolvidos, para buscar soluções. Ou seja, aquela frase do tipo, eu não preciso saber, mas se eu conhecer quem saiba, pode estar sendo uma ferramenta hoje. Quantas vezes dentro da empresa, estava lá dentro de TI, fazendo, né, o ágil acontecer, e aí vinha um diretor de outra área que não tinha nada a ver, falando, Elise, vem cá, preciso conversar com você, nós estamos com um problema aqui. Você não ajuda a gente nesse problema? Eu falei, mas como é que eu vou ajudar? Não, você faz aquela mágica, aquela facilitação que você faz. E aí eu sentava com ele, ouvia o problema, e eu falava, não quero mimimi de relacionamento, eu quero o problema. Aí eu botava as pessoas na sala, trazia o cenário e falava, põe no post-it aí o que vocês pensam de solução. Cada um botando a solução que pensa. E a solução saiu. Aí surgiu o design thinking, né? Aí depois da solução você cai num plano de ação. Que é executar, né? Outro momento. E aí cada um fica responsável pela sua atividade e funciona. Mas você vê que uma coisa simples, uma complexidade enorme que ninguém queria pegar porque ninguém quer ser responsável.
Então, você traz uma pessoa que é neutra, mas que precisa conhecer o problema, e aí ela traz o problema e pega a solução. Ou seja, estão até práticas aí do Lean, do Ágil, sei lá, tanto faz algo que vai trazer benefício. Ou seja, põe o problema em foco, discute sobre ele, junta as pessoas, se eu não me engano, no japonês, elas gostavam de falar game ou algo assim, né? Sei lá. Sim. Ou seja, foca, só que quem vai solucionar isso são as pessoas que já estão lá. É isso Muito aí, legal. porque elas é que dominam. É a boa vontade. Eu posso recusar, né? Eu posso falar, não vou fazer. Ou eu posso falar assim, nossa, o problema dele pode me ajudar com outros problemas que eu estou tendo aqui. Muito então, legal. eu vou lá. Ou eu posso pensar que as pessoas que vão estar ali para solucionar o problema vão me conhecer e vão me levar para Outro estágio, cenários, né? Outros cenários. ou outros problemas. Então, na verdade, quando eu faço conexão, seja por problema ou solução, eu estou abrindo oportunidade de novos caminhos, de novos aprendizados, de novas conexões. A gente se isola muito, né? E a gente tem que parar com esse isolamento, porque assim as pessoas não conhecem você e o seu trabalho. Eu acho que é fácil de imaginar a importância de um perfil desse dentro de uma empresa. Só de imaginar a gente trabalhando num time que tenham pessoas desse jeito dentro do time, né? O quanto isso não é legal, né? Pessoas seguir valores e ter esses comportamentos de atitude, de ter a escuta ativa e de reunir essas informações através, ouvindo as pessoas e sair nessa solução. Geralmente sai coisa boa, né? Muito boa, muito boa. E você conhece um pouco de cada um, porque cada um, quando traz a sua solução, você sabe se aquela pessoa é metódica, se a outra é um crítico construtivo, conhece muito, já está trazendo os problemas que podem ocorrer. Então, na verdade, você tem a oportunidade de até conhecer o que aquela pessoa conhece sobre o problema. Excelente. Deixa eu fazer uma pergunta que, infelizmente, para esse episódio aqui tende a ser a última pergunta, ou pelo menos o direcionamento para o encerramento desse momento tão legal aí de troca de ideias, de conhecer mais do seu ponto de vista, tão importante aí, de tanta coisa que você já fez, e espero a gente poder falar mais e mais. O que você enxerga aí, né, além desse tema tão importante que a gente falou nos últimos minutos, da atitude, da escutativa, de reunir, o que você tem? Você teria alguma outra dica para a galera que quer entrar nessa jornada aí, aproveitar essa onda do digital, que tem ótimos trabalhos, é uma demanda muito grande, e depois, na sequência, conta para a gente onde a gente pode te encontrar, onde se você tem alguma palestra vindo aí pela frente, se tem algum outro podcast que você vai participar, conta para a gente aí, para a gente estar antenado. Eu penso que o ser humano é uma caixa de surpresas e eu acredito muito nas pessoas. Pode ser um ponto positivo, pode ser uma ponto a melhorar, né? Pode ser uma fraqueza, mas eu acredito muito no ser humano, que hoje ele pode estar perdido, mas amanhã ele pode se encontrar. E o autoconhecimento, para mim, ainda é a ferramenta mais fodástica, desculpa a palavra, mas é isso, que a pessoa pode ela pode se evoluir. O autoconhecimento, ele mostra para a gente quais são os nossos limites, né? O que eu gosto, não gosto, até onde eu vou, até onde eu suporto, né? Eu sou resiliente, não sou, eu estou afim, não estou, porque eu não estou. Então, eu gero muitas reflexões em cima de autoconhecimento. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que falam, a IA vai morrer, isso é mais uma modinha tecnológica, você está estudando essa palhaçada, porque eles têm medo, né? Eles sabem que eles precisam mudar. É a negação, eles precisam mudar para absorver, e eles não querem mais mudar, não querem estudar. Então, assim, em vez da gente ver algo novo como um problema na nossa vida, né, ou ter medo daquilo, encara o medo, né? Sabe? Sentir o medo, entende, procura pelo menos entender, procura pelo menos saber, sabe? O que faz, o que tem ali, como é que vai ser o futuro, seja curioso, porque assim, como é que você vai opinar sobre uma coisa que você nem conhece? É o que o meu pai falava, como é que você não vai gostar de chuchu se você não comeu chuchu? Então, a gente tem hoje medo das coisas, medo de se arriscar, medo de falar, medo de pegar uma postura de liderança, porque, vou levar pancada, não estou preparado, vou esperar estar preparado. A gente tem que parar com isso e se jogar, porque as grandes oportunidades,
elas vêm das dores. Né? Você não chegou aí sendo só florzinha, eu não cheguei aqui só na florzinha, né? Não, a gente levou muita pancada, muito feedback, digamos assim, para chegar aqui. Então, se a gente cresce em cima das lutas, dos problemas e dos desafios, encara isso como um desafio, mas que vai te levar para algum lugar. Então, autoconhecimento e curiosidade é a chave do construtivismo do aprender. Se você não se construir, você não vai chegar a lugar nenhum. Caramba, eu adorei. Eu achei muito legal. Cara, eu tenho alguma coisa nessa água. Deixa eu cheirar aqui. E o que você falou é de amplo espectro, né? Ela serve para tanto quem está começando, quem já está, né? Não adianta fechar o olho que o problema não sai. E se você ficar um pouquinho mais forte ao enfrentar esse problema, você vai estar levando vantagem competitiva. Ó, eu vou até trocar ideia com a minha esposa quando chegar em casa e comentar dessa observação que você fez. Abre um vinho que fica melhor. Não, eu comento isso porque isso não é aplicado só à vida profissional, né? A gente pode ajudar na vida pessoal, a cuidar das nossas crianças, a ajudar um colega, né? Achei bem legal mesmo. Inclusive, uma coisa que você comentou deu um ponto que depois a gente conversa para fazer eventualmente um outro episódio, esse impacto desse autoconhecimento / uma autocobrança / querer ser ou não ser alguém em relação ao impacto de burnout e a performance, vamos dizer assim, na parte psicológica, né? Porque a gente sabe que isso é um grande problema que a gente tem hoje em dia. E feito essa pseudoprogramação para você estar aqui com a gente num próximo momento, conta aí do seu site, suas redes sociais, como é que a gente encontra você, como é que a gente faz para apertar aquelas botãozinhos lá, seguir e tal, e poder acompanhar e ver as coisas tão legais que você compartilha, né? Que acho que atrás das coisas que você compartilha tem o conteúdo, mas também tem as mensagens, né? Tem as dicas ali, né? Tem. Eu fiz um site em 2014, no WordPress ainda, mantenho ele de 2014 para cá, lá tem artigo, tem entrevista, tem palestra, tem dica, tem facilitação, é como se fosse o dossiê da Nelise. Tudo que eu aplico, vejo o resultado, adapto, eu coloco lá, compartilho. Eu agora estou numa onda de podcast, né? Porque eu acho que está todo mundo preferindo ouvir, então criei um canal no Spotify, e aí todo podcast que eu gravo, eu jogo lá nesse canal, no podcast da Nelise Grip. Divulgo diariamente no LinkedIn. Artigo, vagas de trabalho, promoção, palestra, podcast, todo dia tem conteúdo. Então, é fácil, é só procurar. Jogou Nelise Grip no Google, já vai aparecer uma pancada de coisa. Graças a Deus, são 29 anos aí de carreira e sempre trabalhando muito. Só tem que agradecer, não tem nada para reclamar. Que venham os desafios, que venham mais eventos, que venha mais podcast, que venha mais assuntos como esse que a gente está tendo, de tantas reflexões, de tantas abordagens. Sou muito grata mesmo, Rodrigo. Excelente. E novamente agradeço em nome de muita gente que aprendeu alguma coisa contigo aí ao longo dessa jornada, né? Dessa dedicação que você faz, que é um propósito que certamente impactou a vida de bastante gente, assim como outros líderes aí de transformações. Com certeza você está num rol aí das pessoas que impactam a vida dos outros. Agradeço em nome aí da galera, tá? Eu que agradeço. Tá bom. Super beijão para ti. Obrigado aí pelos seus insights, pelo seu tempo. E tamo junto. Pela sua energia super positiva aí. Valeu, obrigadão. Sempre. Tchau. Galera. Tchau, pessoal. A gente encerra aqui esse episódio com a Nelise Grip, com muito aprendizado, com muita dica. Vou dar uma dica para vocês. Assistam mais de uma vez, porque tem muito conteúdo rico e tem dicas que podem impactar aí a sua jornada aí de construção da sua carreira, mudança de carreira. Então aproveitem. E aí muito sucesso para todo mundo, prosperidade aí. Valeu, tchau. Opa, não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Tchau.